As crianças já estão saindo, né? Então, vamos esperar elas saírem. Vamos hoje estudar um texto. Hoje não vou continuar Gênesis, mas vou deixar para o pastor Viana, pastor Neil, porque o capítulo 1 de Gênesis é um texto que ele está abordando uma visão bem interessante. Então, nós vamos continuar no outro domingo, tá? Hoje nós vamos estudar um texto que está em Lucas capítulo 7, versículos de 1 até 10. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia nesse texto de Lucas capítulo 7, para a gente estudar um pouco sobre um encontro que Jesus teve com um centurião romano, né? Onde Jesus foi chamado por ele para que ele pudesse curar o servo daquele centurião. Tiago, você pode pegar para mim uma aguinha, por favor? Obrigado. Então, o texto é Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então eu vou ler aqui, depois que eu terminar de ler, eu vou pedir para o Felipe orar, por favor, tá, Felipe? Então vamos lá. Depois que terminou todos os seus discursos, ouvindo o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião que estimava estava doente quase à morte. Quando ouviu falar de Jesus, ouviu-lhes uns anciãos dos judeus, enviou-lhes uns anciões dos judeus para que pedissem a favor dele, dizendo: Senhor, ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas, já não estando longe de casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem mesmo me considerei digno de ir a ti, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando, e digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, aqui na Tua casa. Pedimos que o Senhor esteja abençoando nossa vida, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um aqui presente, ó Pai. Que o Senhor esteja dirigindo agora a Sua palavra a nós, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, nosso entendimento, para que possamos aprender mais sobre o Senhor, ó Pai. Em nome de Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado. Então vamos lá, a gente já leu aqui o texto, né? Esses 10 primeiros versículos. Então aqui nós encontramos... Obrigado, Tiago. Aqui nós encontramos o relato do centurião romano, um homem que tinha muita autoridade e poder. Só que ele é bem interessante nesse texto, porque ele tem uma fé que realmente surpreende Jesus, né? E aí o texto vai dizer que ele envia emissários ou mensageiros, ou como o texto diz, né, os anciãos judeus, para pedir que Jesus cure o seu servo. E ele acredita realmente na palavra de Jesus, que essa palavra pode curar o seu servo mesmo à distância, né? E isso a palavra de Jesus seria suficiente. Jesus não precisaria estar ali para que o servo dele fosse curado. Então, Jesus enxerga isso e elogia a fé dele, né? Destaca que nem Israel encontrou uma fé tão grande quanto a desse homem. Então, percebe que nesse texto aqui, a gente vai olhar algumas coisas que são importantes, que esse homem ele reconhece
a autoridade de Cristo, né? E a fé dele é tão grande que ele demonstra esse respeito, essa autoridade, e isso surpreende Jesus. Tá? Quando você lê o capítulo 7 de Lucas, a gente vai ver outros textos bem importantes que mostram como Jesus tem poder para lidar com a morte, como ele lida com a morte, como são os encontros de Jesus com os seus discípulos, né? Então, esse capítulo 7 de Lucas, ele vai revelar o poder de Jesus e a sua autoridade sobre a vida e a morte, né? E o tipo de fé que nós devemos ter, nós somos seguidores de Jesus, e o tipo de fé que nós devemos ter. Então, vamos lá. A fé que reconhece a autoridade de Jesus, né? Eu pensei mais nessa ideia, porque todos nós temos fé, né? Nós somos cristãos, nós temos fé em Cristo, em Deus, mas todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas a nossa fé, ela precisa reconhecer a autoridade de Cristo, né? Então, o versículo 1 e o versículo 2, vamos ler novamente. Depois que terminou todos os seus discursos, e ouvindo o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião que estimava estava doente, quase à morte. Então, Lucas 1 e 2, né, esse versículo, Lucas 7, versículo 1 e 2, ele apresenta um episódio que acontece na cidade de Cafarnaum, onde Jesus tinha acabado de concluir ali um conjunto de ensinamentos, né? Jesus passou um tempo por lá. Então, quando Jesus chega aqui nessa cidade, ele encontra essa situação do centurião romano, que o servo dele estava doente. Então, a cidade de Cafarnaum era uma cidade importante na Galileia, né? Você pode perceber que ela é frequentemente mencionada nos outros evangelhos como um lugar que Jesus realizava os seus milagres e onde Jesus ensinava o povo também. Nós também temos aqui como personagem o centurião romano. Falando um pouquinho dele, ele era um oficial militar, né, romano. E um oficial militar romano, um centurião no caso, ele tinha que comandar cerca de 100 soldados, né? Então, ele tinha autoridade sobre esse grupo de 100 soldados. E geralmente, eles eram vistos com muito respeito por todos, porque ele tinha essa autoridade. Ele também era gentil. Gentil é aquela pessoa que não era judeu, tá? E isso fazia que ele se destacasse aqui nessa comunidade judaica, né? Porque ele era uma pessoa de autoridade que não era judia. E também nós temos aqui o servo, que era o servo do centurião, que por mais que ele era um servo, pela situação dele aqui, a gente percebe que existe uma intimidade entre o centurião e esse servo, ou até uma certa amizade mesmo entre os dois, porque ele chegar a pedir ajuda para Jesus para que cure essa doença, a gente percebe que existe uma relação estreita entre os dois, né, de amizade e respeito. Então, nós temos um servo, temos o centurião. Os versículos 3 e 4 vai descrever a história do centurião romano que envia os mensageiros até Jesus para pedir ajuda. Então, no versículo 3 vai dizer: quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus para que pedissem a favor dele, dizendo: Senhor, ele é digno de que lhe concedas isso. Então, assim, o centurião, ele, como eu disse aqui já, ele era um homem oficial, né? Ele era um oficial romano. E esse homem tinha muita autoridade sobre aqueles soldados, né? E muito respeito também, não só dos soldados, mas também dos judeus. E ele não era judeu. Então, essa atitude que ele teve de pedir ajuda para Jesus revela que ele tinha um entendimento também muito grande da autoridade de Jesus.
porque ele não era judeu e ele era um homem de muito poder. Só que ele se submeteu a isso e pediu a ajuda de Jesus. Então ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse entendimento da autoridade de Cristo também. O fato de ele pedir ajuda de Jesus por meio dos anciãos judeus também é importante. Por quê? Porque isso demonstra que ele respeitava as tradições judaicas. Ele não enviou um soldado romano para falar com Jesus, ele enviou anciãos judeus, né? Ele respeitava as tradições judaicas e também demonstra que ele tinha um relacionamento com essa comunidade judaica, né? Então, quando a gente olha para essa parte do texto, que o centurião vai pedir ajuda a Jesus, também demonstra outra coisa: a universalidade do ministério de Cristo. Ou seja, Cristo, ele está lá para atender todas as pessoas. Não importa se eles são judeus, gentios ou de outra nacionalidade. Não importa a posição social, a sua posição, a sua etnia ou a sua origem, né? Então, Jesus vai responder a busca da fé, a busca pela fé, né, desse homem. E mais para frente a gente vai ver que Jesus foi até ele. Então, para Jesus não existe limitação, né, que só vou atender os judeus. Ele atende a todos, né? Ele abrange toda a humanidade. Isso, para nós, para os crentes, isso é importante, né? Porque Cristo, ele não faz acepção de pessoas, ele não separa ninguém. O Evangelho é para todos, independentemente da sua origem, como eu falei, da sua etnia, da sua condição social. Para nós que somos crentes, nossos cristãos, às vezes a gente quer atender aquele grupo de pessoas, a gente quer falar do Evangelho para um grupo de pessoas que se parece com a gente, ou está numa posição igual a nós, mas a gente não pode se limitar a isso. O Evangelho é para todas as pessoas, né? Então, quando o centurião pede ajuda para Jesus, né, ele não está pedindo somente uma cura, né, uma ajuda que ele pudesse curar o seu servo, mas nesse momento ele está reconhecendo a autoridade de Cristo sobre as doenças e sobre a vida. Ele está reconhecendo que Jesus tem autoridade. Então, por que ele sabe o que é autoridade? Porque ele experimenta a autoridade na sua vida. Ele tem autoridade sobre uma centena de soldados. Ele sabe o que é isso. Como o texto vai dizer mais para frente, o que eu disser para um soldado fazer, ele vai fazer. E quando um homem que tem um poder desse, ele olha para outro, ele enxerga que a autoridade do outro, no caso de Cristo, é superior a dele, né? É algo que ele se submete. Então, isso é importante para nós, porque ele sabia que Jesus poderia curar o seu servo, mesmo à distância. Então, ele confia na palavra do Senhor. Ele confia que o que o Senhor Jesus disser será o suficiente. Jesus não precisaria estar lá fisicamente para que isso acontecesse, né? Isso não é uma limitação. A palavra do Senhor é suficiente para curar, para restaurar, para trazer a salvação, né? No caso desse homem, para trazer a cura para o seu servo. Então, ele tinha confiança na autoridade de Jesus. Nós também precisamos ter confiança na autoridade de Jesus, né? Assim como o centurião confiou em Jesus, na sua autoridade, os crentes precisam desenvolver. Eu gosto de falar de desenvolver, né? Porque o crente, ele confia. Só que, às vezes, a gente confia com um pouco de receio. Mas a gente precisa desenvolver, aprender, confiar plenamente, completamente na autoridade, na soberania de Cristo, sobre todas as áreas da nossa vida. Cada um de nós aqui temos alguma área da nossa vida que
nos preocupa mais. Alguns se preocupam mais com a saúde, outros se preocupam mais com o trabalho, outros se preocupam mais com o relacionamento, outros se preocupam mais, vamos falar no nosso contexto aqui, de ministérios, mas todos nós temos alguma área da nossa vida que isso nos preocupa mais. E temos que desenvolver a ideia, o sentimento de confiar em Cristo, confiar em Deus em todas as áreas, deixar nas mãos dele. Né? E esse homem fez isso. Ele entregou praticamente as preocupações dele, acreditando que a palavra de Jesus seria poderosa para curar o seu servo. Isso é uma atitude de fé. Né? Ele demonstrou fé, só que não é uma fé comum, uma fé humilde. Como eu disse aqui, ele era um homem com bastante autoridade. E todos nós que vê uma pessoa com bastante poder, ou trabalha do lado, uma pessoa com bastante poder, geralmente, você olha para ela e analisa. Essa pessoa tem humildade em termos de relacionamento? Ela consegue olhar para uma outra pessoa que é de um cargo inferior a ela e tratar como a mesma pessoa que o diretor dela, por exemplo? Então, a gente percebe que esse homem, ele tinha uma fé humilde, né? Porque no texto vai dizer, ele se sentia indigno que Jesus fosse até a casa dele. Então, com certeza, ele tinha poderes e tinha condições de atender Jesus, mas ele se sentia indigno disso. Essa humildade é importante para nós. Precisamos ser também humildes nesse sentido. Perceber que Jesus é a autoridade máxima sobre a nossa vida e termos a humildade de deixar tudo na mão dele, né? Porque nós confiamos na eficácia da sua palavra. Aí temos um outro grupo de pessoas aqui, que são os enviados, né? Que são os intermediários, podemos dizer assim. Que o centurião enviou os anciãos judeus para interceder por ele. Ele não simplesmente falou para os judeus, para esses homens, vai lá e fala para Jesus. Percebe que existe uma intercessão aqui? Esses homens eram homens respeitáveis na comunidade judeia, dos judeus aqui, né? Então, quando ele pede para esses homens irem falar com Jesus, a gente vê que esses homens intercederam, né? Não foi só um vai lá e fala. Eles intercederam pelo centurião, intercederam pelo servo do centurião. Por mais que Jesus sempre deixou aberto esse caminho, né? Um relacionamento direto com ele. Mas esse homem preferiu enviar intercessores para falar com Jesus, para fazer esse pedido. Isso também demonstra o quê? Que ele era uma pessoa humilde e que também tinha sabedoria. Por quê? Porque esses homens judeus que foram falar com Jesus eram da comunidade judaica. Então eles também tinham o respeito do povo. Isso foi sábio da parte dele. Quando a gente olha para esses dois versículos, a gente aprende o quê? Que é importante a intercessão na vida cristã, né? Lembrando que nós temos uma relação direta com Deus, mas em alguns momentos nós somos chamados a pedir oração para as outras pessoas. Não é isso que nós fazemos aqui, né? Nós temos a irmã Bárbara hospitalizada, temos outros casos também, e nós pedimos oração o tempo inteiro. Isso é importante. Às vezes você tem um amigo próximo que você senta com ele e você ora, ou pede para que ele ore por você sobre determinado assunto específico, né? Isso é importante na nossa vida. A gente não pode caminhar sozinho a nossa vida. Então, por mais que nós temos uma relação direta com Deus, nós podemos orar no nosso quarto, ler a nossa Bíblia e tal, mas compartilhar as nossas necessidades com aqueles que podem orar conosco também é importante para nós. E esse texto mostra isso. No momento que ele envia os anciãos judeus para falar com Jesus, ele está enviando intercessores por ele. E Jesus, né, vai e
atende eles. Então, assim, esse homem tinha convicção que uma só palavra de Jesus era o suficiente para que o seu servo fosse curado, né? E não estava limitado à presença de Jesus. Isso poderia acontecer mesmo à distância. Então, o versículo 3 e o versículo 4, ele vai nos ensinar a fé verdadeira. Uma fé que é humilde diante de Deus, uma fé que acredita no poder da palavra de Cristo e também na importância da intercessão. Quando nós vamos para o versículo 5 e 6, esses versículos eles vão descrever aqui a continuidade do pedido do centurião para que Jesus curasse o seu servo. Vou ler aqui. Então diz assim: porque ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. Então, nesses dois versículos aqui, no 5 e no 6, nós vamos ver que existe uma virtude aqui na vida do centurião, né? Porque nos versículos 3 e 4, o centurião ele demonstrou a fé que ele tinha em Jesus, né? Demonstrou que ele tinha sabedoria, porque ele enviou os anciãos para interceder por ele. Mas aqui, nesses versículos 5 e 6, nós vemos uma outra característica desse homem, que é a sua generosidade respeito pelos judeus. Você olha para o texto e percebe que ele foi um homem generoso, porque o texto diz assim, porque ama a nossa nação e edificou a sinagoga. E Jesus foi com ele, né? Estou falando do 5. Então, esse comentário aqui, que ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga, ele foi feito pelos anciãos judeus, né? Isso é bem importante, porque o centurião, ele era um oficial romano. Ele não era obrigado a fazer isso, né? Mas mesmo assim ele se preocupava com o bem-estar da comunidade, né? E procurou ajudá-los. Ele não era obrigação dele fazer esse tipo de obras, vamos falar assim, de bem para aquela comunidade. Mas mesmo assim ele fez, porque ele gostava daquela comunidade e ele queria o bem-estar, né? Então, esse homem ele construiu uma sinagoga, e aí quando ele faz isso, nós vemos que a sua fé não era só em palavras, mas também estava se manifestando nas ações. Porque ele poderia falar, eu me simpatizo com os judeus, eu tenho um bom relacionamento com eles, porque eles são importantes aqui, mas também se concretizou nas ações. As ações que eu estou dizendo, as ações físicas, né? Construiu uma sinagoga para eles. Então, a gente pode dizer que ele praticou boas obras aqui. Nós podemos dizer que ele seguiu um mandamento que seria de amar ao próximo, né? Então, isso é importante. Ele foi um homem generoso. Esse ato de construir a sinagoga é um exemplo de generosidade, é um exemplo de cuidado pelas necessidades espirituais daquele povo, porque eles queriam um espaço para adoração, então eles queriam uma sinagoga. Ele construiu a sinagoga para que o seu povo, aquele povo pudesse fazer as suas coisas espirituais ali, né, aquela comunidade. Então isso é um reflexo de uma fé que expressa atitudes práticas, não só atitudes de falar, mas atitudes de algo físico, né? Vamos dizer, de algo visível. Então, vamos dizer que ele praticou o amor ao próximo. Então, o que a gente aprende com isso? A fé e o amor ao próximo não pode ser somente verbal, mas também algo que se possa se manifestar em ações concretas. Não é verdade? Então, Jesus respondendo aqui no versículo 6, né, responde a ele dizendo que vai com os mensageiros até a sua casa. E aí, quando Jesus faz isso mostra para nós o quê? Que Jesus se importa com a fé das pessoas, né? Se importou com a fé daquele centurião,
né? Porque, além da fé que ele tinha sobre a autoridade de Jesus, isso também se importou porque ele era um homem que praticava boas ações para aquela comunidade. Ele praticava coisas boas para o povo de Deus. E quando a gente olha por esse versículo 6, a gente percebe que Jesus está disposto para atender o pedido, não apenas por causa da fé do centurião, mas também pela demonstração de prática de compaixão. Então Jesus pegou e falou, vou com eles ao encontrar o centurião. Então, o que a gente aprende com isso? Que a nossa fé em Jesus não é algo somente intelectual, mas precisa ser algo que se manifesta, né? Precisa algo além da nossa fé espiritual, precisamos demonstrar em boas ações, boas obras, praticar o bem para as pessoas, o bem social, o bem para a comunidade, né? Isso mostra que o crente precisa praticar o amor ao próximo de maneira concreta. Nós temos outros textos da Bíblia que nos ensina que o amor ao próximo precisa ser com ações também, não só com palavras, né? Esse homem era um homem gentil, o centurião. Mas mesmo assim ele demonstrou um amor pela nação judaica. Só que, assim, o que eu penso? Ele demonstrava isso sem esperar nada em troca. Porque, como a gente viu aqui no texto, somente nesse momento que ele pediu ajuda para Jesus, quando o seu servo estava bem doente, à beira da morte. Mas se ele já tinha feito essas ações, ele não esperava algo em troca, a não ser o relacionamento com os líderes judeus lá, né? Então, é importante a gente pensar, como eu disse antes, em não lidar somente com aqueles que se parecem conosco. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui na igreja, todos nós nos parecemos de uma certa forma, porque temos praticamente o mesmo estilo de vida, as mesmas ideias, o mesmo pensamento, praticamente quase toda igreja tem a mesma condição financeira, claro que algumas variações, mas é um grupo que está próximo. Então, a gente deve demonstrar amor e ações para aqueles que não estão próximos de nós, para aqueles que Cristo faria também, né? Olhar para as pessoas independente da sua situação ou da sua origem. E a gente aprende também aqui nesse texto que o valor dessa generosidade, né? Porque quando ele pratica essas boas ações para o povo, ele investiu financeiramente. Então não foi só algo que dava para fazer sem investir. Então ele investiu financeiramente. Isso aos olhos de Deus é importante também. Não estou falando que a gente tem que ser sempre investir financeiramente, mas ele se dispôs, né, a ajudar financeiramente a construção da sinagoga. Isso foi importante porque Deus olha para essas coisas para nós. A gente tendo condição de fazer, a gente tem que fazer, né? Ajudar o próximo. Então, Jesus foi com eles, né, para atender esse pedido de fazer de curar o seu servo. Os versículos 7 e 8 dá continuidade na história, né? E nesses versículos, o centurião, ao reconhecer a autoridade de Jesus, ele faz uma declaração bem importante aqui. Então, olha só, versículo 7. Por isso, nem me achei digno de ir ter contigo, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, ao meu servo faz isto, e ele o faz. Joia. Quando a gente lê aqui a frase,
mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Esse termo, né, diz uma palavra, a fé dele, ele crê, né, que essa palavra de Jesus é a mesma palavra que a gente vai encontrar no texto de Gênesis 1, que é Logos. Ou seja, ele crê que aquilo que Deus fala acontece. Na criação, Jesus falou, haja luz. É a mesma ideia. Essa palavra é a mesma ideia de João capítulo 1, versículo 1, 2, 3, onde diz que o verbo se fez carne e tem poder para curar e para dar vida. Ele crê nisso. É a mesma palavra, né? Ele crê que o que Jesus disser vai ser suficiente para que o seu servo seja curado. Então ele reconhece a grandeza de Jesus. E ao mesmo tempo, ele reconhece que ele é indigno para receber Jesus na sua casa. Percebe? No texto está dizendo que eu também sou o homem sujeito à autoridade e eu dou comandos. Mas ele reconhece que ele é indigno dessa autoridade de Jesus. Então, ele, de forma humilde, ele exalta aqui a autoridade do Senhor Jesus. Por mais que ele tinha um poder e tinha uma patente, tinha comandos, ele reconhece a autoridade de Jesus e a autoridade dele não é nada perto da autoridade de Jesus. Ele entende isso, que a autoridade de Jesus é suprema, né? Nos versículos, eu vou adiantar um pouquinho aqui só para a gente não conseguir terminar o texto, tá? Nos versículos 9 e 10, relata que Jesus se surpreendeu com a fé daquele homem, né? E o resultado disso foi a cura. Então, o versículo 9 vai dizer: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E voltando os que tinham sido enviados à casa, encontraram o seu servo curado. Então, houve aqui uma surpresa de Jesus, né? No texto a gente percebe que Jesus se maravilhou com aquela fé. Esse verbo se maravilhar, né, significa que Jesus ficou impressionado com a grandeza, né, com aquela profundidade da fé daquele homem. Só que isso não é uma coisa comum. A gente não vai ver esse tipo de surpresa em outros textos assim dos evangelhos. Isso foi uma coisa rara, né? Rara de se ver nos textos do Novo Testamento, que Jesus se maravilhou com a fé de uma pessoa. Mas por quê? Porque esse homem, ele demonstrou uma fé que confiava no Senhor Jesus, né? Isso demonstrava que ele tinha uma compreensão grande do poder de Jesus. Ele demonstrava que ele tinha uma autoridade, que Jesus tinha uma autoridade muito grande e ele confiava nessa autoridade. Como eu disse, isso é um exemplo bem raro mesmo. Não é comum Jesus expressar uma admiração pela fé das pessoas. Mas para esse homem, Jesus demonstrou. Mesmo ele sendo gentil, não estava debaixo das promessas feitas para o povo de Israel, né? Mas que Jesus diz que a fé dele foi superior à de muitos dos judeus que seguiam Jesus, né? Então, ele foi recompensado, podemos dizer, que por essa fé ser tão profunda, que Jesus olhou com ele com compaixão e foi lá para curar o seu servo. A palavra do Senhor é suficiente para poder alcançar as pessoas. Então, o que nós podemos tirar de lição desse texto? Nós precisamos olhar para Jesus e entender que Ele tem autoridade total sobre todas as áreas da nossa vida. Nós olhamos para o texto e aprendemos que devemos confiar na palavra de Cristo, porque ela é suficiente para
para curar, para dar vida, ela é suficiente sobre a morte, né? E também nós olhamos para o texto e aprendemos que nós devemos buscar desenvolver, né, aquela fé que impressiona o Senhor Jesus. Não porque nós queremos ser melhor do que as pessoas, não, mas pelo contrário, porque nós temos humildade suficiente para reconhecer a autoridade de Cristo. Então, imagina reconhecer que, aquilo que as pessoas nunca imaginavam que você ia reconhecer, que é a autoridade sobre Cristo, de Cristo sobre a sua vida. É colocar Cristo em primeiro lugar. Então, que nós possamos olhar para um texto desse, ver que um homem que não era judeu conseguiu chamar a atenção de Jesus pela fé que ele tinha, e Jesus correspondeu a ele de acordo com o que o coração dele estava demonstrando, que era a confiança no Senhor Jesus. Eu vou parar aqui porque já vai bater o sinal, mas que essa lição possa vir fazer parte da nossa vida, que a gente possa refletir mais sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida, né? Sempre reconhecer a autoridade de Cristo, sempre confiar na sua palavra, sempre aumentar a nossa fé para que o Senhor ele olhe para nós e se agrade da nossa fé. Que o Senhor Deus nos abençoe, a nossa igreja, abençoe a nossa vida cristã, a nossa caminhada, que nós possamos juntos servir ao Senhor com esse olhar de humildade e servidão a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela demonstração de fé que esse homem teve ao encontrar Jesus. Obrigado pelos ensinamentos. Abençoe a Tua igreja e possamos crescer cada dia mais na humildade, na generosidade, na disposição de Te servir, Te amar. Em nome de Jesus, eu Te oro e agradeço. Amém. Então podemos dividir para as salas.